Bom dia, este é o Jornal do dia 12 de março de 2026. Supremo Tribunal Federal escolhe Cristiano Zanin Martins para ser o relator da CPI do Master após Dias Toffoli ser escolhido e declarar suspeição. João Campos anuncia mão inglesa e alargamento de pontilhão no Espinheiro. Governadora Raquel Lira inaugura novas salas vermelhas do HR e anuncia investimentos para a unidade. Homem é preso após invadir e roubar fios de uma estação de energia no centro do Recife. Veja também, polícia do Rio de Janeiro prende vereador suspeito de ter ligação com o Comando Vermelho. A mãe do rapper Oruan está foragida. Pessimismo brasileiro com a economia aumenta, diz o Instituto Datafolha. Petrobras faz espécie de revezamento, ou melhor, racionamento na distribuição de diesel para as revendedoras. Veja ainda, novo líder supremo do Irã sofre ataque conjunto dos Estados Unidos com Israel. Ele sobrevive, mas a família inteira foi morta. E mais, hoje, 12 de março, é aniversário de Recife e Olinda. Mas, será que existe coisas que valham a pena serem comemoradas na cidade? É o que o Jornal do Dia mostra para você nesta edição. E a gente já começa trazendo uma notícia do Recife. O prefeito da capital pernambucana, João Campos, do PSB, anunciou um projeto para dar mais fluidez no trânsito da zona norte do Recife. Pelo menos é a promessa. Ali no trecho do cruzamento com a Avenida João de Barros com a Avenida Agamenon Magalhães. O próprio prefeito fez o comunicado nas redes sociais detalhando o que seriam essas mudanças. De alargar o pontilhão que existe ali na região e criar e implantar, na verdade, um sistema chamado de mão inglesa. Veja aí. Aqui onde eu tô, vai virar uma nova faixa de rolamento e a calçada vai ser construída aqui ao lado. A gente vai sair de 2 faixas existentes hoje para 3 faixas de cada lado e novas calçadas. DDI. Somos o DDI. Intercâmbio diamante divergente. Sabe o que é isso? Fica até o final que eu vou explicar. A gente vai implantar aqui um DDI, construindo 2 faixas novas em cada sentido da via e fazendo uma mão inglesa para possibilitar 25% de acréscimo de capacidade de fluxo nessa via. Para isso, a gente vai fazer uma obra de 4 milhões de reais da prefeitura, vai integrar as ciclovias existentes, fazer novas calçadas e melhorar a mobilidade nessa área. É uma obra que a gente licita essa semana para começar no mês de maio. Além de aumentar a capacidade do que está aqui já existente, a gente também cria novos caminhos para diminuir a distância percorrida para você chegar no seu destino fim. Mais resumido ainda, você que estava no Espinheiro, que vem da Rua 48 e quer acessar o sentido Olinda, você tinha que fazer a volta lá no Hospital Oswaldo Cruz, porque quem vinha não podia pegar a esquerda. Vai dar para entrar direto da Rua 48 para o sentido Olinda e da João de Barros na Agamenon sentido Boa Viagem. Então a gente vai começar essa obra em maio e é um investimento que vai melhorar toda a mobilidade dessa área aqui de bairros como o Espinheiro, que está aqui bem do lado. Pois é, né? Agora veja só. É a promessa da prefeitura com uma expectativa positiva, né, dessas mudanças. Mas veja, mão inglesa, ela vem sendo muito criticada nos pontos que já foram implantadas, tá? E um detalhe, essa obra toda que foi anunciada, ela vai ser, como o prefeito João Campos disse, vai ser licitada ainda esta semana, onde ela tem a previsão, como o vice-prefeito Vitor Marques disse, para começar em maio. E é aí onde o Buruçu vai começar. A gente fez uma reportagem tentando explicar melhor, de trazer uma explicação mais didática de como é que o novo pontilhão da João de Barros deverá funcionar após a obra. Veja aí.
Segundo a Prefeitura do Recife, o investimento é de 4 milhões de reais com previsão de durar 10 meses, a partir da assinatura de ordem de serviço prevista para acontecer em maio. O alargamento do pontilhão da Avenida João de Barros prevê a criação de mais uma faixa para cada lado e a implantação de uma mão inglesa. No projeto, quem vier da Rua 48 e deseja ir para Olinda, acessa a mão inglesa no pontilhão e entra na via local da Avenida Agamenon Magalhães. Quem vem da Avenida João de Barros e deseja ir para Boa Viagem, acessa a mão inglesa no sentido contrário e entra na Agamenon. O trecho do pontilhão é conhecido pelos constantes engarrafamentos nos dois sentidos nos horários de pico, mas a implantação da mão inglesa não é uma novidade no Recife e vem sendo alvo de críticas de motoristas e pedestres. A primeira implantação foi no final de 2020, no cruzamento da Avenida Abdias de Carvalho com a General San Martín, no Bongi, para atender a demanda de clientes de um mercado atacadista. A mão inglesa foi implantada no local. Em 2021, o sistema foi colocado na Avenida da Recuperação, em Dois Irmãos, e em 2025, na Avenida José Rufino, em Areias. Nos 3 locais, o motorista reclama da demora e do alto risco de acidentes. Só para fazer uma explicação, as imagens que a gente mostrou agora do final foram da Avenida Abdias de Carvalho com cruzamento com a General San Martín, mas os outros pontos existem lá em Dois Irmãos e também no bairro de Areias. E aí veja, a implantação de uma mão inglesa nesses 3 pontos prejudicou, segundo os motoristas e pedestres que passam ali, prejudicou o trânsito do que ajudou. Pode ter ajudado pontualmente um ou outro, mas prejudicou. No caso da Avenida João de Barros, a gente lembra que quem vai querer seguir sentido Boa Viagem, dobra, entra na Agamenon Magalhães sentido Olinda e ali na frente da reitoria da Universidade de Pernambuco tem ali o desvio, sem semáforos. Com a implantação da mão inglesa, pelo menos 3 semáforos deverão ser implantados. Vai reter ainda mais o trânsito, vai gerar um gargalo maior nesse trecho, que já é naturalmente engarrafado, e isso, ao invés de melhorar, pode piorar. Mas será que você acha a mesma coisa que eu estou achando ou acha que vai melhorar? Deixa nos comentários. Mas o que a tendência é, no meu ponto de vista, tá? Que pode ser o mesmo que o seu ou não. Mas no meu ponto de vista, a coisa vai piorar e não vai melhorar. Indo agora para ações do governo do estado, porque o governo de Pernambuco entregou novas salas vermelhas do Hospital da Restauração. Os espaços que ficam no 6º e 8º andares passaram por reforma que custaram mais de 22 milhões de reais para requalificar e equipar as 2 salas. Você está vendo aqui as fotos das novas salas vermelhas do HR. Todo o valor investido foi oriundo, segundo o governo do estado, de operações de créditos feitas pela gestão. As enfermarias agora contam com um sistema de climatização e, ao todo, foram entregues 149 leitos. Em coletiva, a governadora Raquel Lira destacou o desafio de entregar a reforma, mas também anunciou investimentos importantes para a maior emergência do Norte e Nordeste do Brasil. No primeiro dia, a gente tinha a clareza do desafio que é a reestruturação da saúde pública de Pernambuco, por muito tempo abandonada. O Hospital da Restauração era um grande exemplo disso, de graves problemas que aconteceram aqui ao longo do tempo e que se agravaram ao longo dos últimos anos. Chegamos ao governo de Pernambuco, estruturamos a casa, colocamos os contratos de manutenção, os contratos de reforma. Aqui na restauração, até o dia de hoje, executados de orçamento e de financeiro, mais de 80 milhões de reais já colocados aqui, que estão em novas macas, novas poltronas, ressonância magnética, tomografia, novo centro de imagem. Essa é a UTI, a sala de repouso, a área de repouso da UTI neurológica. Os 6º e 8º andares totalmente requalificados e entregues hoje, junto com a sala vermelha, completando 149 leitos, hoje entregues totalmente requalificados. E é claro que isso faz parte de um esforço muito grande de toda a equipe, desde a equipe de projetos, licitações, até a equipe dos hospitais, porque fazer uma reforma dessa, com o hospital em pleno funcionamento,
não é algo simples. Eu quero aqui registrar o meu agradecimento à nossa secretária Zilda, ao diretor do hospital e todo o time, desde os maqueiros até a direção médica e do diretor do hospital, Petros. Agradecer a Secretaria de Administração, a Secretaria de Projetos Estratégicos, aqui em nome de Rodrigo e de Priscila, muita gente junto para poder fazer isso acontecer. E, é claro, aos parlamentares, aqui presente nosso senador Dueire, os deputados e deputadas, em nome da nossa líder Socorro Pimentel, que tem feito um trabalho muito árduo e firme na Assembleia Legislativa em defesa dos mais nobres interesses do povo pernambucano. E só nisso, o ano passado, foram mais de 500 milhões de reais só na saúde pública do nosso estado investidos. Então, esse trabalho faz parte de uma série de entregas. 2026 será o ano da saúde pública em Pernambuco, com entregas como essa acontecendo praticamente todos os dias. Mais tarde, nós vamos estar no Hospital Barão de Lucena, entregando a nova UTI pediátrica, totalmente requalificada, mais uma vez numa visita lá de entrega. A gente não está fazendo visitas nem para só entregar a fachada requalificada que está sendo feita aqui, mas também por dentro sendo totalmente restaurado. E aqueles que trabalham aqui e todos aqueles que vêm como pacientes e acompanhantes vão conseguir, já percebem o compromisso nosso com um trabalho sério e verdadeiro de entrega para que a saúde pública de Pernambuco possa alcançar um novo patamar. E a saúde pública de Pernambuco precisa muito desses investimentos. Além da entrega que foi anunciada pela governadora Raquel Lira ontem no Hospital da Restauração, a governadora também anunciou um projeto de requalificação do HR que prevê novas intervenções estruturais nos próximos anos. Está em planejamento, segundo o governo do estado, a construção de um novo prédio integrado ao complexo hospitalar, com uma área estimada em 14.500 metros quadrados, e o edifício ainda vai ter 210 novos leitos, sendo 130 de UTI e 60 de enfermaria, além de 20 destinados ao atendimento emergencial. Muito importante esses investimentos para a saúde pública de Pernambuco. Vamos agora para o noticiário policial, porque uma dupla foi presa após roubar ao menos 20 celulares e trocar tiros com a polícia na Avenida Agamenon Magalhães, no Derby. Segundo a Polícia Militar, com os suspeitos foram apreendidos cerca de 20 celulares. Equipes do 16º Batalhão foram acionadas por vítimas que tiveram os aparelhos roubados pela dupla armada em uma moto. Os aparelhos estavam sendo rastreados, o que ajudou na localização dos suspeitos. As buscas se estenderam até Olinda. Durante a perseguição, os suspeitos retornaram para a área central do Recife e foram interceptados na Agamenon Magalhães, próximo ao Colégio Americano Batista. De acordo com a polícia, no momento da abordagem, um dos homens apontou um revólver para os policiais, iniciando o tiroteio. Houve reação da equipe, que efetuou disparos e atingiu um dos rapazes nas nádegas. Ele foi desarmado e socorrido para o Hospital da Restauração. Já o segundo suspeito tentou fugir, mas foi localizado na região e preso em flagrante. O caso foi registrado no DHPP. E um homem foi preso em flagrante após tentar furtar fios de energia elétrica na área interna da subestação da Neoenergia, na Avenida Mário Melo, na área central do Recife. A ação foi identificada por meio do sistema de monitoramento das câmeras da distribuidora, isso ontem à tarde, que acionou imediatamente a equipe de segurança e a polícia militar. Você está vendo aí as imagens de circuito que foram divulgadas pela equipe da Neoenergia. Ao chegar no local, os policiais encontraram o suspeito com um saco cheio de fios e olha só, esses fios haviam sido cortados dos circuitos internos da subestação. A invasão que foi registrada, como eu disse ontem à tarde, não provocou a interrupção do abastecimento de energia dessa subestação, e o caso foi levado para a central de plantões da capital, em Campo Grande. E veja a audácia, esse aí realmente não tem medo de morrer, impressionante. Vamos agora falar de acidentes, porque um pneu de uma caminhonete estourou e provocou um acidente na BR-101 em Escada, na zona da Mata Sul. 2 pessoas ficaram feridas. O acidente foi ontem de manhã no quilômetro 119,4 no sentido Palmares. A caminhonete transportava frutas. O motorista e o passageiro ficaram feridos.
O motorista foi encaminhado pelo SAMU para o Hospital Mendo Sampaio, no Cabo de Santo Agostinho. O passageiro teve ferimentos leves e foi levado para o Hospital Regional de Escada. Susto, hein? Estão abertas as inscrições para 2 turmas da Escola de Eletricistas da Neoenergia Pernambuco. As oportunidades são para as turmas mistas nas cidades de Araripina e Arco Verde, no Sertão, cada uma com 27 vagas. As inscrições seguem até o dia 31 de março, exclusivamente no site https://www.neoenergia.com/escola-de-eletricistas. Vou repetir. https://www.neoenergia.com/escola-de-eletricistas. Realizado em parceria com o Senai, o curso oferece formação técnica completa para quem deseja ingressar no setor elétrico. E para participar é preciso ser maior de 18 anos, ter ensino médio completo nas categorias B, C ou D, e ao todo são 540 horas online e o resto presencial, com atividades práticas conduzidas por especialistas. As turmas funcionam à noite com duração de 6 meses e auxílio de transportes. E o Tribunal de Justiça de Pernambuco recusou o pedido do vereador do Recife, Tiago Medina, de abrir a CPI do escândalo do concurso contra o prefeito do Recife, João Campos. O desembargador Luiz Carlos de Barros Figueiredo colocou o seguinte na decisão, abre aspas, em uma análise perfunctória própria desta fase de cognição sumária, não se pode ignorar a densidade dos argumentos trazidos pelo impetrante do que tange a relevância dos fundamentos. Fecha aspas. Foi um trecho justificando a decisão dele de recusar a abertura da CPI contra o prefeito do Recife, João Campos. Mas, com certeza, esse caso vai seguir para esferas judiciais maiores. A gente fala agora que a Comissão de Ética da Câmara de Vereadores do Recife acatou a denúncia do vereador Chico Kiko, do PSB, contra o vereador Eduardo Moura, do Partido Novo, por um gesto que foi feito em plenário contra Chico Kiko no dia 10 de fevereiro. A medida é protocolar, pois analisa se a denúncia está embasada ou não. A relatora da denúncia vai ser a suplente de Chico Kiko na comissão, a vereadora Natália de Menudo, do PSB. Caso a comissão acate a denúncia, o processo segue para plenário para a votação. Em caso a denúncia seja aceita em plenário, Eduardo Moura deverá receber, conforme o Código de Ética da Câmara Municipal, uma advertência verbal. Por outro lado, olha o que é que aconteceu. Por outro lado, entrou ontem na Comissão de Ética 2 denúncias contra 2 vereadores do PSB. Eduardo Mota e Chico Kiko. No caso de Eduardo Mota, a denúncia é similar à que Eduardo Moura foi denunciado, por fazer um gesto. No caso de Eduardo Mota, o autor da denúncia é o vereador Aleph Collins, do Progressistas, que alega que Eduardo Mota chamou ele, o Aleph Collins, de louco. Isso em plenário. Já no caso do vereador Chico Kiko, a denúncia é mais grave e pode levar à suspensão de 60 dias do mandato ou até cassação, conforme o Código de Ética da Câmara Municipal. Chico Kiko foi denunciado por Eduardo Moura por ameaça de morte, o que fere principalmente também nesse caso o decoro parlamentar. E acontece hoje à noite em Boa Viagem a cerimônia de filiação do deputado estadual Renato Antunes ao Partido Novo. No mês passado, Antunes anunciou que sairia do Partido Liberal e se filiaria ao Novo. O evento está previsto para acontecer às 6h30 da noite no Beach Class Convention. E a Prefeitura de Petrolina anunciou a aquisição de 11 novas viaturas para a Guarda Municipal. Foram entregues 9 veículos do modelo Duster e 2 caminhonetes Hilux, já adaptadas para o serviço operacional da Guarda Civil Municipal, como você está vendo aí na tela. Os carros contam com GPS e estão conectados ao Centro Integrado de Comando e Controle da cidade.
A tecnologia permite o monitoramento em tempo real das equipes e contribui para uma atuação mais estratégica com maior agilidade no atendimento das ocorrências. Os veículos serão utilizados especialmente em áreas já mapeadas pela Secretaria de Segurança que necessitem de maior cobertura de policiamento. Até o fim do ano, a Prefeitura promete outros investimentos para fortalecer a segurança e o policiamento ostensivo. Falando ainda sobre segurança pública, mas entrando na esfera nacional, a Márcia Gama, mãe do rapper Oruan, está foragida da polícia do Rio de Janeiro. Ela é apontada como uma das intermediadoras do Comando Vermelho com o chefe da facção, Marcinho VP, que está preso desde 1996. Outro investigado citado no inquérito é Landerson Nepomuceno, sobrinho de Marcinho VP. Segundo a investigação, ele faria ligação entre chefes da facção, integrantes que atuam em comunidades dominadas pelo grupo e pessoas relacionadas aos negócios usados para a geração de recursos como serviços de imóveis. O Landerson Nepomuceno também é considerado foragido, assim como a mãe do rapper Oruan, que é essa que você vê na tela. A chamada Operação Contenção Red Legacy foi deflagrada ontem. E esta mesma operação prendeu o vereador Salvino Oliveira do PSD do Rio de Janeiro. Além dele, 6 policiais militares foram detidos. De acordo com as investigações, o político teria negociado diretamente com o traficante Edgar Alves de Andrade, o Doca, uma autorização para realizar campanha eleitoral na comunidade da Gardenia Azul, a área sob o domínio da facção criminosa. Como forma de compensação, o parlamentar teria articulado benefícios ao Comando Vermelho, apresentados publicamente como ações voltadas à população local. A polícia aponta que uma das ações seria a instalação de quiosques na região. Crime organizado envolvido até na política. Impressionante, mas surpresa para 0 pessoas. Vamos para Brasília porque a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que autoriza a aplicação imediata de tornozeleira eletrônica para agressores de mulheres que descumprem medida protetiva ou quando houver risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da vítima. O projeto de lei de número 2942/24, de autoria dos deputados Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, e de Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, segue agora para análise do Senado Federal. A nova legislação, segundo o projeto, permite que o magistrado determine o uso do dispositivo assim que verificar o perigo e estabelece que o uso da tornozeleira passe a integrar o rol de medidas protetivas de urgência da Lei Maria da Penha. Sempre que o monitoramento for ativado, a vítima deve receber um dispositivo de segurança capaz de alertá-la, caso o agressor rompa o perímetro de exclusão determinado pela Justiça. Para viabilizar a implementação da medida em larga escala, a proposta prevê o reforço no financiamento. A cota de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública destinada ao combate à violência contra a mulher vai subir de 5% para 6%, com um foco explícito na aquisição e manutenção dos aparelhos. Além disso, o projeto torna permanente o programa de monitoramento eletrônico e obriga que as campanhas educativas sobre o tema incluam informações detalhadas sobre o funcionamento desses mecanismos de proteção. Ainda em Brasília, a gente fala agora que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorizou que o ex-presidente Jair Bolsonaro receba a visita de Darren Bitt, assessor do governo americano, na prisão. Bolsonaro cumpre 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado por tentativa de golpe de Estado no complexo presidiário da Papuda, em Brasília. Na decisão, Moraes rejeitou o pedido da defesa para que a visita ocorresse de forma excepcional entre 16 e 17 de março, fora do calendário regular de visitas do presídio. Perdão, é que a voz ainda não está muito boa, tá? Mas seguindo com a notícia, a gente fala que, segundo Alexandre de Moraes, não há previsão legal para alterar datas específicas da visitação, que devem seguir as regras
administrativas do estabelecimento prisional. Com isso, o ministro autorizou que o encontro ocorra na quarta-feira, 18 de março, às 10 horas da manhã, das 8 às 10 horas da manhã, dentro do horário regular de visitas permitidas na unidade prisional. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou um requerimento para pedir ao Supremo Tribunal Federal a concessão de prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. O requerimento foi proposto pelo deputado Osmar Terra, do PL do Rio de Janeiro. O requerimento cita o agravamento do quadro de saúde de Bolsonaro, além dos entraves burocráticos para receber atendimento médico. Lembrando especificamente da queda que Bolsonaro sofreu no interior da Sala de Estado-Maior da Superintendência da Polícia Federal. Após passar pela comissão, o requerimento é apreciado pela mesa diretora da Câmara. Mesmo assim, esse requerimento tem caráter apenas de sugestão ao STF. Cabe aí os ministros aceitarem ou não. E o ministro do STF, Cristiano Zanin Martins, pediu vista no julgamento sobre a denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República contra o pastor Silas Malafaia por injúria e calúnia contra o comandante do Exército, General Tomás Paiva. O caso estava em análise em sessão virtual na primeira turma e até a suspensão do julgamento apenas Alexandre de Moraes tinha votado a favor de acatar a denúncia. Moraes, inclusive, é o relator. Com o pedido de vista, o caso fica suspenso por até 90 dias. Depois vai ser retomado com a apresentação do voto de Zanin. Em abril do ano passado, durante um ato na Avenida Paulista, em São Paulo, Malafaia chamou generais do alto comando de cambada de frouxos, cambada de covardes, e afirmou que eles eram omissos e não honrariam a farda que vestem. A denúncia foi apresentada pelo Procurador-Geral da República, Paulo Goné Branco, no dia 18 de dezembro. A acusação também sustenta que Malafaia imputou falsamente prática de crime militar aos oficiais em discurso. As declarações foram posteriormente divulgadas nas redes sociais do próprio pastor. Malafaia afirma que a denúncia da PGR é uma perseguição política deslavada contra ele. É a versão dele. E o Supremo Tribunal Federal escolheu Dias Toffoli para relatar a CPI do Banco Master no STF, mas o próprio ministro, horas depois, declarou suspeição do caso. Com isso, o STF escolheu Cristiano Zanin Martins para a relatoria. Agora, Zanin vai analisar o mandado de segurança que pede a criação de uma CPI para investigar a relação do Banco Master com o Banco de Brasília na Câmara dos Deputados. O pedido alega que o presidente da Câmara, Hugo Mota, agiu com omissão institucional na instalação da CPI, que deveria investigar a relação. A peça ressalta que a prolongada inércia da investigação de graves fraudes financeiras, como as que envolvem o Banco Master e o BRB, pode causar danos irreparáveis ao sistema financeiro, à confiança dos investidores e à própria imagem de fiscalização parlamentar. Vamos ver o que é que Cristiano Zanin vai decidir desse caso. E o plenário do Senado aprovou um projeto de lei que dá reajustes para servidores do Executivo e reestrutura carreiras do governo federal. O impacto orçamentário previsto pelo Ministério de Gestão e Inovação é de até 5 bilhões e 300 milhões de reais somente este ano. Agora os aumentos seguem para a sanção presidencial. Os textos haviam sido aprovados na Câmara no começo do mês passado, quando os trabalhos legislativos foram abertos. Em votação simbólica, em que não há com a contabilização individual dos votos, o reajuste é concedido em um momento em que se discute o fim dos penduricalhos, tema alvo de discussão em grupos de trabalho que reúne o governo, Congresso e STF. Para o líder do governo no Congresso, Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, essa proposta não tem relação com os supersalários. Agora veja esses números que vamos mostrar agora para vocês. Uma pesquisa do Instituto Meio Ideia aponta que o STF é a instituição mais associada ao caso do Banco Master pelos brasileiros que sabem do escândalo. Você está vendo aí? 69,9% dos entrevistados acham que o escândalo abala a imagem do STF e a credibilidade da Suprema Corte. 17,1% acham que está preservada a credibilidade. 13,1% são indecisos. E aí a gente já parte para outra tela, porque veja,
A pesquisa também perguntou justamente qual órgão está mais relacionado ao caso do Banco Master. 35% consideram o Supremo Tribunal Federal, 21,3% o governo federal, o Congresso em geral 17,9% e todas as instituições 25,8%. A coisa tá feia para o Supremo Tribunal Federal, hein? E veja, a pesquisa Datafolha, já uma outra pesquisa, tá? A pesquisa Datafolha mostra que 46% dos brasileiros perceberam uma piora da economia brasileira nos últimos meses. Esse percentual é 5% maior que a última pesquisa feita no fim do ano passado. O grupo que afirma ter percebido melhora caiu de 29% para 24% no mesmo período. A avaliação negativa é mais forte entre evangélicos, onde chega a 57%, contra 41% dos católicos. O pessimismo também é elevado entre eleitores que dizem apoiar o senador Flávio Bolsonaro, que atinge 77%, enquanto que os eleitores de Lula, o índice é de 14%. O Datafolha ouviu 2.004 pessoas em 137 cidades entre os dias 3 e 5 de março. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou menos. E o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical, o Sindinap, o sindicato fundado pelo irmão de Lula, o Frei Chico, recebeu um bloqueio da Justiça Federal de 562 milhões de reais, quase meio bilhão de reais. A medida também atinge o presidente da entidade, o sindicalista Milton Batista de Souza Filho, conhecido como Milton Cavalo, apesar do cargo de direção ocupado por Frei Chico no sindicato, que é vice-presidente, o nome dele não foi citado na decisão. A ordem foi proferida na última quinta-feira pelo juiz José Márcio da Silveira e Silva, titular da 7ª Vara Civil da Seção Judiciária do Distrito Federal. A ação foi apresentada pelo INSS, que busca recuperar os valores que, segundo o Instituto, teriam sido descontados de forma indevida de aposentados e pensionistas. O processo tramita sob sigilo. O bloqueio foi determinado como forma de garantir eventual ressarcimento dos recursos. E o bolso também está pesando para motoristas. Veja, a Petrobras passou a aplicar um sistema de cotadia para o diesel. É uma espécie aí de racionamento do combustível. A medida fraciona o volume mensal contratado pelas distribuidoras em remessas diárias, impedindo que as empresas antecipem a retirada e formem estoques antecipados antes de um eventual reajuste dos valores. A medida adotada pela Petrobras é usada em cenários de escassez e foi adotada após a disparada internacional do petróleo e a percepção de corrida de grandes consumidores para encher tanques, enquanto o preço interno permanece defasado. Noticiário internacional agora, porque o escolhido para assumir o comando do Irã, seu líder supremo do Irã, o Ayatollah Mujtaba Khamenei, foi alvo de ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel. O Ayatollah, de 56 anos, foi ferido na perna e, segundo a imprensa iraniana, ainda teve parte da face dilacerada. A família de Mujtaba Khamenei foi morta nos bombardeios. As autoridades iranianas, ouvidas pelo jornal americano The New York Times, dizem que Khamenei é mantido em um local de segurança máxima, mas com comunicação limitada para evitar rastreamentos americanos e israelenses. E uma notícia triste vinda do futebol pernambucano. O Náutico emitiu uma nota lamentando a morte de um funcionário que morreu ontem. Essa nota foi divulgada nas redes sociais. Alexandre José Ferreira tinha 22 anos e trabalhava no CT do clube lá na Guabiraba desde 2023, sendo uma figura muito querida entre colegas e amigos. Alexandre teria sido vítima de um mal súbito. O clube prestou condolências aos familiares. E hoje é aniversário de Recife e Olinda. Em Olinda, hoje é feriado. E a prefeitura divulgou o que abre e fecha na cidade dos serviços públicos municipais. A gente tem como ver aí na tela, como você já está vendo aí, mercados e feiras hoje funciona das 6 da manhã à 1 da tarde. Amanhã o horário vai ser das 6 da manhã às 6 da noite. E estão fechados hoje, quinta-feira,
os serviços administrativos, escolas e postos de saúde. Apenas serviços essenciais estão funcionando. E aí veja, hoje é aniversário de Recife e Olinda. Mas será que há motivos para os cidadãos dessas cidades comemorarem? Recife, 489 anos, Olinda, 491 anos. Cada uma com sua história de bravura, mas vem essa reflexão, esse questionamento. No Recife, a violência e o abandono da saúde e educação são fatores significativos de deixar o recifense sem orgulho da cidade em que vive. A desigualdade social é gritante e circular dentro da capital pernambucana é teste de paciência diário. Já em Olinda, a falta de cuidado básico, como a coleta de lixo, por exemplo, vem à tona logo no período em que a cidade das ladeiras históricas ganha destaque nacional com o carnaval. Olinda também sofre com problemas cotidianos não resolvidos, e não são de agora, são de muito tempo. A chuva está chegando, o período de chuva está chegando aí. E as cidades não estão cuidando dos que moram nas zonas de barreira, da forma como deveriam ser cuidadas essas pessoas. Outrora, Recife e Olinda significavam orgulho nacional. Hoje, vexame. Como reverter isso se os mesmos que governam essas cidades só fazem se revezar? Enquanto políticos não mudam, o povo continuará sofrendo nos municípios que têm histórias de bravura e grandeza, mas hoje estão muito pequenas perante um Brasil inteiro. Feliz aniversário, Recife e Olinda. O Jornal do Dia de hoje termina aqui com esta reflexão para todos pensarmos. Novas informações a qualquer momento e logo mais no Girão da Pauta, às 5 da tarde, aqui nos canais da ERN Studios. O Jornal do Dia volta amanhã, se Deus quiser. Por hoje, missão cumprida. Muito obrigado pela sua companhia e até amanhã, se Deus quiser. Bom dia para você.